Salve, salve galera, beleza? Ebert aqui chegando na área para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês um desafio muito legal que muita gente está fazendo, que é o top 20 dos melhores jogadores de todos os tempos. Eu resolvi fazer a minha lista. Obviamente eu levei em consideração a técnica, foi o primeiro critério, o segundo regularidade e o terceiro genialidade. Já vou fazendo aqui algumas menções honrosas de jogadores que não estão na minha lista, e se você espera por eles, já pode até sair do vídeo. Kaká, Neymar e também Van Basten. Esses não estão na minha lista. Outra coisa, eu vou começar de cima para baixo para já falar logo alguns nomes óbvios aqui para vocês, beleza? Como óbvio é o primeiro lugar, eu acho que ninguém imagina algo diferente. O primeiro lugar ainda é o Pelé. Eu acho que no final da carreira do Messi, o Messi pode estar à frente, mas até esse momento o Pelé, 3 Copas do Mundo, mais de 1000 gols, campeão de praticamente tudo com o Santos, uma carreira maravilhosa pelo Santos, pela seleção, gênio. Pelé é o primeiro colocado. Eu não vou me alongar muito em nomes óbvios, então eu vou dar uma passada rápida por nomes que vocês já imaginam que estejam entre os primeiros colocados. O segundo colocado é o Messi, não tem muito o que dizer. Eu acho que o Messi, quando encerrar a carreira, pode até ser considerado o maior de todos os tempos, um cara genial que está aí em um auge há mais de 10 anos. Um cara realmente sem precedentes, para mim o melhor da geração dele, e realmente um cara que em qualquer lista aí vai estar no top 5 da história. O terceiro colocado já é uma certa polêmica, mas eu levei em consideração que o Messi na história é o cara que mais se aproximou do Pelé. Então qual é o cara que mais se aproximou do Messi? E aí eu coloquei Cristiano Ronaldo aqui nessa lista. Sim, Cristiano Ronaldo. Mais de 700 gols aí na carreira, campeão por Portugal, multicampeão por Manchester United, Real Madrid e agora buscando aí seus títulos na Juventus. Cristiano Ronaldo, já diria Fred do Desimpedidos, um monstro, uma máquina, um mito, não bastava ser melhor, ainda é bem mais bonito. O Manchester Real ganha em tudo na Europa. Levei nas costas Portugal, a semifinal da Copa. Seu débil, sou mais que o Eusébio, ganho sozinho. Você sempre vai ser um aprendiz do Ronaldinho. Em quarto lugar aqui na minha lista está Don Diego Armando Maradona, ou Maradona, que foi extremamente genial e foi extremamente técnico, um dos jogadores mais geniais e técnicos da história, mas que teve uma regularidade abalada por algumas decisões dele mesmo, né? Alguns vícios, algumas coisas que atrapalharam ele, principalmente extra-campo. Maradona é gigante, poderia ser até ainda mais, mas devido a algumas coisas que aconteceram com ele, ele vai ficar aqui só no quarto lugar, beleza? Em quinto lugar, Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, porque ele é o melhor da posição dele na história. Ronaldo Fenômeno é, sem dúvida, o melhor centroavante que já existiu no futebol, marcando gol de tudo quanto é jeito, vivendo um auge que demorou um certo tempo, superando lesões, batendo com a perna direita, com a perna esquerda, tendo velocidade, habilidade, um faro de gol absurdo, passando por vários clubes ali da Europa e indo muito bem. É uma pena que o Ronaldo não tenha nem Libertadores e nem Champions League, e isso acabou deixando ele só em quinto lugar. Mas o Ronaldo sim é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Em sexto lugar, nós temos o jogador com maior classe da história do futebol, Zinedine Zidane. Eu confesso que eu fiquei numa dúvida entre o sexto e o sétimo lugar para o Zidane, acabei deixando ele com o sexto lugar, mas o Zidane sem dúvida é um jogador espetacular para a história do futebol. Ele tinha um acerto de passe absurdo, ele tinha uma precisão absurda, fazia gol, era extremamente habilidoso, driblador, e por isso que ele ocupa aqui a sexta colocação. E é inadmissível no top 20 de alguém o Zidane não estar nem no top 10. Top 10 é o mínimo para o francês. Sétimo colocado, Johan Cruyff.
fiquei na dúvida ali entre ele e o Zidane. O Johan Cruyff, que é uma das personalidades mais prestigiáveis da história do futebol, um cara que tinha uma liderança incrível, um cara que sabia fazer várias posições ali no campo, desde centroavante, meia, volante, jogava pelo lado do campo também, habilidoso, rápido, um cara que tinha uma precisão absurda, também era muito classudo na hora de jogar por ali e foi líder de uma geração maravilhosa, seja na seleção holandesa ou seja no Ajax. E depois, como treinador, virou um treinador muito bom e escreveu bastante coisa sobre o futebol, mas como aqui a lista dos melhores jogadores, ele ficou em 7º lugar. Em 8º lugar, um cara que muita gente no Brasil ou não conhece ou não reconhece como um dos maiores da história, mas ele é sim senhor, Alfredo Di Stéfano, argentino que fez história no Real Madrid, muitos gols aí pelo Real Madrid, excelentes atuações, ganhou várias Champions League, se não me engano 5 com a camisa do Real Madrid, marcou uma época ali na década de 60 que muita gente olhava para Pelé, para Eusébio, e o Di Stéfano arrebentando no Real Madrid, acabou não ganhando praticamente nada com a Argentina e isso faz com que ele fique um pouco recluso, mas o Di Stéfano sem dúvida é um dos melhores de todos os tempos. Em 9º lugar, um cara que talvez vocês já imaginavam, ele está aqui um pouco antes da lista, mas ele vai entrar agora, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho sim poderia estar à frente nessa lista, mas devido a algumas atitudes dele que levaram com que a carreira dele estivesse no auge somente entre 2002 a 2006, eu resolvi tirar o Ronaldinho das primeiras colocações e colocar ele em 9º lugar. Grande jogador, mágico, genial, extremamente técnico, diferente, mas que teve uma carreira com um auge muito curto. Por isso que ele está aqui na 9ª colocação. Em 10º colocado, uma surpresa. Não está na lista de muitos, mas na minha eu sou obrigado a colocar. Para mim, o maior zagueiro de todos os tempos, Maldini. Maldini foi multicampeão aí pela Itália e foi campeão também pelo Milan, fazendo uma dupla de zaga ali excelente com Baresi e sendo um zagueiro extremamente técnico que dava bote e roubava a bola sem precisar bater em ninguém e sendo um zagueiro com a saída de jogo incrível. Maldini sim é um dos 10 maiores de todos os tempos. Em 11º colocado, Beckenbauer, um dos maiores zagueiros de todos os tempos, talvez o segundo maior, atrás do Maldini, há essa rivalidade aí. E o Beckenbauer, além disso, também jogou muito tempo como volante. Raça, força, disposição, organização, liderança. Beckenbauer ficou com a 11ª colocação. Em 12º lugar, um cara que talvez você aí que está assistindo já queria que ele estivesse antes. Romário. Romário aí, mais de 1000 gols. O baixinho que ganhou a Copa de 94 nas costas aí, levando o Brasil nas costas. Mas o Romário praticamente só jogou bem aqui no Brasil. Ele teve ali uns 2 anos muito bons no Barcelona, mas depois ele voltou para o Brasil. E isso acabou pesando um pouco para ele sair do top 10. É inadmissível o Romário não estar entre o top 20 de alguém. Por isso que ele é o meu 12º colocado. No número 13, olha só, Garrincha. Garrincha que encantou o mundo na década de 60, ganhou uma Copa sozinho, que foi a Copa de 62, porque o Pelé estava machucado. Jogou muito bem em 58, depois que entrou no time do Brasil junto com o Pelé e ganhou aquela Copa de 58, sendo muito importante. Marcou história no Botafogo, marcou muitos gols. Algumas decisões ali extra-campo, alguns costumes que ele tinha, vícios e tudo mais, acabaram atrapalhando bastante o Garrincha. Mas foi um jogador extremamente genial, habilidoso e que foi muito importante aqui para o futebol brasileiro. Ficou na posição número 13. E agora vem uma sequência, 2 caras praticamente unidos no mundo do futebol, Xavi e Iniesta. Na verdade eu inverti a ordem. Iniesta e Xavi, 2 jogadores aí que marcaram época na seleção espanhola e principalmente no Barcelona, ganhando absolutamente tudo, mostrando como é ser um meia bom de recuperação de bola, excelente criador de jogada, uma precisão de passe absurda e os dois com a capacidade
imensa de dar assistências difíceis que a marcação não está esperando, e eles foram absolutamente geniais nesse sentido. Revolucionaram a posição em uma época que todo mundo aí precisa fazer mais de uma função. Eles fizeram brilhantemente a posição de meia. Por isso é um e depois o outro, 14º e 15º lugar aqui na minha lista. Em 16º lugar, Eusébio. Até pouco tempo atrás tinha aí uma certa rivalidade, quem seria o maior português de todos os tempos, o Eusébio ou o Cristiano. E aí depois o Cristiano disparou, mas o Eusébio, em determinado momento da carreira dele, nos anos 60, ele chegou a rivalizar com o Pelé, quem era o melhor de todos os tempos. O Eusébio é um cara que marcou muitos gols na carreira, centenas de gols, marcou história no Benfica, foi muito campeão ali com o Benfica, fez boa campanha em Copa com a seleção de Portugal, marcou história. E é uma história que eu recomendo que muitos de vocês que não conhecem o Eusébio conheçam, beleza? Então o Eusébio aqui ficou na posição número 16 e na posição número 17 um cara que jogou até antes do Eusébio na década de 50. Ferenc Puskás. O Puskás que foi um dos melhores jogadores da década de 50, um cara ali muito ágil, muito criativo e também um cara com uma finalização absurda. Fazia muito gol e fazia muito gol bonito. Tanto é que o prêmio de gol mais bonito do mundo tem o nome de Prêmio Puskás em homenagem a esse cara. Puskás, um dos melhores de todos os tempos, ficou na posição número 17. Em 18º lugar, o maior goleiro de todos os tempos. Como goleiro, eu acho que é uma posição que vem evoluindo ao longo do tempo, então o maior goleiro de todos os tempos ele tem que estar mais recentemente. E ele trata-se de Gianluigi Buffon. Multicampeão com a Juventus, principalmente, apesar de nunca ter ganhado uma Champions League, o que é uma pena, mas multicampeão com a Itália, sendo importantíssimo ali no final dos anos 90 e tendo uma primeira década de 2000, entre 2000 e 2010, sensacional. Gianluigi Buffon é o maior goleiro de todos os tempos e eu deixo aqui na 18ª posição. Fechando a minha lista, eu tenho Gerd Müller na 19ª colocação, um cara com centenas de gols ali, um dos maiores jogadores da história do futebol alemão, um cara que era um centroavante espetacular, batia com a perna direita, esquerda, cabeceava muito bem, decidiu a Copa de 74, um cara realmente sem precedentes. Para muitos, ele é o melhor centroavante da história do futebol europeu. E ele já jogou na época que o futebol estava começando a evoluir, final ali dos anos 70. Por isso, Gerd Müller, que tem uma história espetacular, ele vai ficar com a 19ª colocação. E fechando aqui o nosso top 20, mais uma polêmica. Eu tenho certeza que já teve algum jogador que você estava esperando e até agora não apareceu. E acho que não vai ser o meu 20º colocado. Na 20ª colocação, eu coloquei o cara que é o melhor lateral esquerdo da história do futebol, Roberto Carlos. Sim, Roberto Carlos é um dos 20 melhores jogadores de todos os tempos. Ele revolucionou a posição de lateral esquerdo, defendendo muito bem, atacando muito bem, não batia para precisar recuperar a bola, chutava muito bem a gol, batia falta, batia pênalti muito bem. Roberto Carlos marcou história por clubes, sendo essencial ali e virou ídolo do Real Madrid, e marcou história também por seleção. Na seleção brasileira foi extremamente vitorioso. Uma carreira impecável do Roberto Carlos e ele ganhou espaço aqui na minha lista com o 20º lugar dos melhores de todos os tempos. Eu tenho certeza que faltou alguém da sua lista na minha lista. Então vai aqui nos comentários, desce aqui nos comentários e coloca qual jogador você gostaria que estivesse na minha lista dos 20 melhores de todos os tempos. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, inscreva-se aqui no canal que tá vindo muita coisa nova e interessante para vocês e até a próxima. Fui!